Olá, na nossa aula passada nós vimos bastante coisa sobre pronomes e sobre o verbo to be. Então você está aqui na aula 2, referente ao inglês para concursos. Então vamos lá. Pegue o seu dicionário, pegue o seu caderno para você poder fazer as suas anotações, porque vai ser uma aula muito boa e eu tenho certeza que você vai conseguir absorver bastante dentro daquilo que já foi passado para você. Então a gente sempre faz na aula seguinte a revisão da aula passada para poder dar continuidade de uma forma ainda melhor do conteúdo que segue, ok? Então vamos lá. Então, algo que a gente viu na aula passada, conforme está mostrando aqui, foram os pronomes sujeitos. Que pronomes são esses? São esses subject pronoun. Então, eu, ele, ela, aqui é o it, que eu falei sobre o it, né? Que serve para tanto para ele quanto para ela, para coisas, para animais, para substantivos não identificados. E o i também, que é referência a nós, they, eles ou elas, e o, você ou vocês. Pelo que vocês puderam perceber aqui, tem alguns pronomes que eles podem significar duas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o it pode significar ou ele ou ela. Ao mesmo tempo não, mas podem ter esses significados. Então como é que você vai saber se, por exemplo, o it vai ser ele ou ela? Quando é que você vai saber que o they é eles ou elas? Pelo contexto. Igual a gente trabalhou aqui bastante esses contextos dentro das nossas equivalências. Então nós vimos pronomes. E veja que eu também falei sobre a questão dos substantivos. Então, dentro das classes gramaticais que nós estamos vendo, existem várias no inglês, né? Então, os substantivos, eles são em inglês chamados dessa palavra aqui, ó, nouns. Então, os substantivos é uma classe gramatical que nomeia os seres. Então, esses substantivos podem ser próprios, como os nomes que a gente usou aqui na aula passada, né? Laura, Marcos, Andressa, Melissa, são substantivos próprios, específicos para uma pessoa, para um nome de um lugar, ou podem ser substantivos comuns, que, por exemplo, esse daqui, street, que quer dizer rua, ou esse daqui, ó, town, que quer dizer cidade, que designam nomes generalizados. Então não existe só uma cidade com nome cidade, não, são várias cidades, são várias ruas que têm nomes diferentes que são substantivos próprios. Então, assim, basicamente são duas classificações só para exemplificar mesmo, só para você entender o que é um substantivo. Outra classe que nós estamos vendo são os pronomes. Os pronomes, eles indicam pessoas e coisas, que nós já vimos lá os pronomes sujeito. Então, os pronomes, basicamente, eles vão servir para poder fazer essas substituições, para evitar repetição, por exemplo. Então, igual nós fizemos aqui na frase da aula passada. Laura é inteligente. Como é que é essa frase em inglês? Laura is intelligent. Então, se eu quisesse criar uma segunda frase fazendo referência a Laura, eu poderia usar um pronome para substituir o nome dela. Então, Laura is intelligent. She is from Brazil. Então, Laura é inteligente, ela é do Brasil. Para eu não colocar Laura de novo aqui, eu uso um pronome sujeito para poder substituir. E tá lembrado porque eu utilizei o is aqui, que é o verbo to be? Lembra que a gente falou sobre o verbo to be na aula passada? Então, cada pronome desse aqui, ó, ele faz referência a um verbo to be. Ele tem um verbo to be correspondente. Então, I, como é que o verbo to be vai ficar conjugado no I? Que quer dizer eu, am. He, she, it. O verbo to be que eu uso é o is. We, they e you vai ser o verbo to be are. Então, Laura, como Laura está correspondente ao pronome ela, aqui na nossa tabela, então eu uso o verbo to be is, porque esse é o verbo to be correspondente a ela, ok? Então, verbo to be.
Só revisando basicamente aí essa classe gramatical que é a de verbos, que são ações, né, como ele dá aqui exemplo, né, read, write, jump. Então, cada uma dessas ações aqui são verbos em inglês, certo? E tem outras classes gramaticais que a gente vai também estudando ao longo do tempo, certo? Mas basicamente nós estamos focando mais em substantivos, pronomes e verbos. Às vezes a gente vê também adjetivos, como por exemplo a gente viu aqui, né? Laura é inteligente. Intelligent é um adjetivo. E o que é um adjetivo? São palavras que vêm para trazer qualidades aos seres, caracterizarem os seres, as coisas. Então, basicamente, isso aqui é um panorama geral das classes gramaticais que nós estamos vendo e eu estou destacando algumas que nós estamos vendo agora. Então vamos lá, continuando em referência à aula passada, ainda falando sobre o verbo to be, é interessante que a gente fez esse processo aqui de equivalência só para poder ver na frase qual é o verbo to be que a gente vai usar para cada situação. Por exemplo, aqui, ó, Marcos é talentoso. Então, Marcos is talented. Então, por que eu usei o is aqui? Porque Marcos é um homem e faz referência ao pronome sujeito he. Qual é o verbo to be que eu uso para he? Is. Então, Marcos is talented. E aqui agora, Andressa e Melissa são duas pessoas. Então, são duas mulheres. Então, elas fazem referência ao pronome they, que pode significar elas. Nesse caso, é elas porque são duas mulheres. Então, Andressa, Melissa are friends. Então, aqui, né? A gente usou o are, por quê? Porque é o verbo to be correspondente a they. Por quê? Porque Andressa e Melissa, se eu colocasse um they aí para substituir esse nome, valeria. Então, Andressa e Melissa é equivalente ao pronome elas, they. Eu e você somos amigos. Então, aqui, né, tá invertido, só consertar aqui. Você e eu somos amigos. Então, you and I are friends. Então, por que aqui ficou are? Porque you and I faz referência ao pronome we. É equivalente ao pronome we. E o que é we? Nós. E qual é o verbo to be que eu uso para we? Are. Então, you and I are friends. Aqui essa frase poderia também ser simplesmente dita assim, ó. We are friends. Mesma coisa, não muda nada. Mas eu só estou realmente mostrando essas equivalências para vocês já irem percebendo isso. Até porque no exercício que a gente fez na aula passada, precisou a gente entender sobre essas equivalências. Aqui, inclusive, essa frase é do Titanic, né? Esse nome, na verdade, apareceu no exercício da aula passada. Então, Titanic, que a gente chama de Titanic, é um grande navio. Então, Titanic is a big ship. Então, por que eu usei o is aqui? Porque Titanic, ou Titanic, que é o nome do navio, faz referência ao pronome it. E qual é o verbo to be que eu uso para it, Michael? Is. Então, é isso que eu estou simplesmente fazendo aqui. A gente só está ligando pronome a verbo to be a pronome. A gente tem que fazer essa associação para ficar mais simples. Outro exemplo aqui, ó, que foi da aula passada, um baby, né? Nesse caso, o sexo do bebê lá, de acordo com a alternativa, fazia referência a she. Então, qual é o verbo to be que eu vou usar? Is. Titanic, que a gente já viu, faz referência ao pronome it. E my pet, que é o meu pet, o meu bichinho de estimação, faz referência ao pronome it. Por isso que ele usou lá na alternativa o verbo to be is. Então, nós fizemos aqui um panorama geral do que foi a nossa aula passada. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, certo? E só explicando rapidamente, existem as formas verbais básicas, que eu meio que falei que tem, que é o present, o past, que é o passado, e o future, que é o futuro. E nós vamos e a gente começou estudando pelo present, que é o presente. Mas a gente também vai ver
o verbo to be associado ao passado e ao futuro, certo? Que não tem muito segredo, a mudança de forma ela é bem básica assim, não muda muita coisa não. E o raciocínio de construção é o mesmo, certo? Michael, e que raciocínio é esse? Então é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, certo? Então na aula de hoje eu vou falar para vocês a respeito de 3 formas de discurso. Então no inglês existem 3 formas de discurso. Quais são essas 3 formas? A forma afirmativa, que foi basicamente o que nós vimos na aula passada todinha. Todas as frases elas seguiram essa ordem da afirmativa, como por exemplo a frase que eu falei, né? Laura is intelligent. Foi a primeira frase que a gente viu lá para exemplificar o verbo to be. Então como é que funciona a ordem, digamos assim, a formulazinha, a construção de uma frase na afirmativa? Então cada uma dessas formas de discurso vão ter uma construção diferente. Então a afirmativa tem uma construção específica. A interrogativa tem uma construção específica. E a negativa também tem uma construção específica, certo? Se você entender como é essa construção, para o verbo to be, você vai entender para qualquer outro verbo, para qualquer outro tempo verbal. Então, é um assunto que acaba recaindo em muitos outros assuntos. Já facilita muito sua vida se você já entende isso aqui, certo? Então, bom do inglês é isso. É que tem muitos assuntos que se entrelaçam. E você acaba ganhando muita coisa quando você foca e estuda muito bem um assunto. Então, vamos estudar agora a construção, a fórmula para a construção de uma frase na afirmativa, certo? Então, vamos lá. Essa frase aqui, ela está na afirmativa. Laura is intelligent. Por que eu digo que ela está na afirmativa? Porque eu estou afirmando, não estou perguntando e não estou negando. É simplesmente uma afirmação de que Laura é inteligente. Então, como é que funcionou a fórmula, a construção dessa forma de discurso? Eu coloquei o meu sujeito. Quem é o meu sujeito? Laura. Depois disso veio o verbo to be. E depois disso veio o meu complemento. Então, o sujeito da minha frase, eu já falei quem é, né? É Laura. O verbo to be está conjugado de acordo. Eu coloquei verb, está em inglês. Viu? O verbo to be está conjugado de acordo com o meu sujeito. Como Laura está fazendo uma referência a she, lembra lá dos pronomes? Então, eu uso o verbo to be is. Pronto. E o meu complemento é o resto da minha frase. E aí o complemento pode variar de diversos, então a ideia é que você entenda essa construção, para que você consiga entender melhor como é que funciona a frase nessa forma de discurso. Então, o meu complemento aqui, nesse meu exemplo, é a palavra intelligent. Okay? Então, só vou copiar aqui e colar, pronto. Então, essa é a minha forma de discurso da afirmativa. Você vê que isso se repete em todos os exemplos que nós vimos na aula passada. Sujeito, verbo to be, complemento. Sujeito, nesse caso aqui são 2, um sujeito composto, verbo to be, complemento. Sujeito, verbo to be, complemento. Aqui, ó, nesse caso aqui o complemento é maiorzinho, mas ele vem depois de quem? Do verbo to be. Então, sujeito, verbo to be, complemento. Ok? Então, vou colocar também essa outra frase aqui. Então, sujeito eu vou colocar da cor vermelha, para vocês poderem identificar. O verbo to be em cor azul. E o meu complemento em cor verde. Então tá um verde aqui, cana. Então aqui a mesma coisa aconteceu. Só resolvi colocar essa frase aqui porque ela está um pouco diferente
porque o complemento é um pouquinho maior. Confundi aqui, gente, desculpa. Então, aqui é o verbo to be. Pronto. Então, só para ficar claro mesmo, sujeito, verbo to be e complemento. Então, essa é a forma afirmativa. É a primeira forma de discurso que nós vemos. Tá ok? Pronto. Então, entendendo isso, a gente vai para a segunda forma de discurso. Qual é a nossa segunda forma de discurso? A interrogativa. Que é uma forma de discurso interrogativa? Vai envolver uma pergunta. Vai ter, claro, né, nessa forma, inclusive um sinal que vai indicar que é uma pergunta, a nossa interrogação. Então, se eu quisesse perguntar aqui, a Laura é inteligente, como é que eu faria isso? Usando o verbo to be. A minha ordem fica verbo to be, sujeito e depois o complemento. Então pausa o vídeo aí e tenta fazer como é que seguindo essa fórmula aqui, tenta fazer essa frase aí que está aqui na afirmativa. Agora você vai passar ela para interrogativa. Pausa o vídeo agora. Pronto, agora você tentou fazer, vamos fazer juntos agora. Então, o verbo to be vem aqui, ó. Ele sai daqui e vem para cá. E essa frase ela vai ganhar uma interrogação. Então, is Laura intelligent? Então, basicamente é isso. Certo? Então, meu sujeito, que é Laura, o verbo to be e o complemento. Ok. E a interrogação, né? Esqueci dela aqui. Ela aparece aqui também. A interrogação faz parte da fórmula. Ok. Tranquilo. Então, basicamente é isso. A forma de discurso interrogativa. Na negativa, eu vou negar aquilo que aparece. E lembra que eu falei a respeito de uma palavra, uma partícula, na verdade, chamada not, que ela é uma partícula usada para o negativo, termo usado para negativo. Então, quando eu quero negar, eu uso esse not aí. Então, como é que vai ficar a minha fórmula? Vai ficar basicamente essa. A única diferença é que depois do verbo to be eu boto quem? O not. Pronto, simples assim. Essa é a minha fórmula. Então vai ficar o sujeito, o verbo to be, tá em azul, o not, que eu vou colocar em laranja, e o complemento, que vai ficar em verde. Ok, então como você colocaria aqui essa frase na negativa? Laura is intelligent. Ela está na afirmativa, eu quero colocar na negativa. Pausa o vídeo e faz aí rapidinho. Já fez? Pronto, agora vamos conferir. Então, como é que fica essa frase na negativa? Vamos lá. Então, mesma coisa que está aqui, gente. O que você só vai fazer? Você só vai colocar um not. É só isso. Basicamente isso, não tem muito segredo. Bem tranquilo. Só colocar um not e resolveu a vida. Então, not. Laranja, né? Pronto. Então, basicamente é isso. Certo? Então, negativa. Laura is not intelligent. A gente está negando aquilo que já foi afirmado. Então, essas são as três formas de discurso: afirmativa, interrogativa e negativa. Pronto. Então, isso é o básico que você precisa saber em relação a formas de discurso. Se você entender bem isso aqui, como eu falei, já vai facilitar muito você entender outras fórmulas que vão ser colocadas ao longo do curso. Então, pega bem isso aqui. Se quiser pausar, voltar, assistir de novo, assista, porque é algo fundamental,
certo? Você entender essas três formas de discurso. Isso vai ter para todos os tempos verbais. Todos, sem exceção. Não vai seguir, obviamente, né, exatamente essa mesma fórmula, mas vai seguir esse mesmo raciocínio. Então, se você entender bem esse raciocínio, você entende melhor o restante, certo? Mas, Michael, para que eu vou usar o verbo to be? O verbo to be ele vai entrar em que situações? A gente precisa saber, né? Em que situações vamos falar de verbo to be? Por quê? Porque isso vai aparecer muito provavelmente nos contextos, dentro dos textos da prova. Então, coloquei aqui nessa apostila usos do verbo to be. Então, a gente sabe que o verbo to be ele quer dizer ser ou estar. Pode ser tanto o significado do verbo ser quanto o significado do verbo estar no nosso português. Então, quais são essas situações que nós podemos encontrar o verbo to be? Ao identificar e descrever um objeto ou pessoa. Então, aqui, ó, por exemplo, Pedro is my friend. Então, Pedro é o meu amigo. It is a chair. Então, essa é uma cadeira. Ou ela é uma cadeira. Você está identificando ali. Olha o they aqui, ó. They are my parents. Então, eles são meus pais. Nesse caso aqui não foi elas, por quê? Porque a melhor tradução para se encaixar aqui é eles. Ok. O que mais que o verbo to be serve? Ele serve para expressar tempo e idade. Então, it was raining yesterday. O verbo to be aqui, ó, é was. Aqui é o passado, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, estava chovendo ontem. Ele coloca aqui uma observação, né? O sujeito, ele está se referindo ao pronome it aqui. Então, it was raining yesterday. A tradução não traz sujeito, né? Mas, no inglês, a gente coloca o it. Para indicar a idade, né? I am 29 years old. Eu tenho 29 anos. Ok. Então, basicamente, aqui são duas funções, né, para o verbo to be, situações, digamos assim. E aqui, dentro dessa questão da descrição do objeto da pessoa, também pode significar a questão do estado emocional dela, né? Isso também é um uso do verbo to be. Então, só complementando aqui essa questão dos usos. Ainda dentro desse primeiro ponto. Por exemplo, Marcos is sad. Então, o que eu estou falando aqui? O Marcos está triste. Estou descrevendo ali a situação emocional daquela pessoa. Então, é um estado também. Aqui é uma aplicação do verbo to be dentro do significado do estar e não do ser, necessariamente. Eu posso dizer também, né, Paula is from Brazil, que eu já coloquei isso, né? Então, é uma descrição também da Paula falando que ela é da onde? Do Brasil. Então, Paula is from Brazil. Ok. Então, isso também é uma descrição. Verbo ser ou estar. Ou eu coloquei em português, aqui em inglês. Então, Paula é do Brasil. Pronto. Agora está em português a tradução. Então, Paula é do Brasil. Marcos está triste. Diferentes aplicações também para descrever pessoas diferentes. Uma referente ao estado e outra referente ao ser, quem ela é. É engraçado, né, que a gente falou sobre também a questão da idade, e no que se refere à idade, para o inglês, você é tantos anos, não é você tem, igual no português, certo? Então é uma observação importante que a gente pode colocar aqui como observação. Para o inglês, você é tal idade. Você não tem tal idade. Certo? Então, I have
no meu caso, né, 20 years old, 20 years old, eu tenho 28 anos de idade. Não, isso aqui tá errado, né? Por quê? Porque no inglês você não tem, você é. Então, qual é o verbo que eu uso para para ser ou estar? O verbo to be. E qual é o verbo to be que eu uso para I am? Então, como ficaria essa frase aqui corretamente? Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Ok? Tentou? Então, no lugar do verbo que have, lembra que a ordem é sujeito, verbo e complemento? Então aqui, ó, no lugar desse verbo, eu vou colocar o verbo to be. Então I am, e aí vem o complemento, o restante da frase. 28 years old. Ok. Então, na nossa observação, basicamente é isso mesmo. Ok, então vamos avançar. Vamos voltar aqui para a apostila, falando a respeito do verbo to be. E ele coloca aqui as conjugações, né, de presente, passado e futuro. Mas a gente está falando primeiro do presente. Então, eu já falei a respeito das 3 formas de discurso. Já falei também das flexões do verbo to be, que podem ser usadas, né? Am, is e are. Então, na afirmativa, a gente já viu, né? I am, you are, he is, she is. E a gente tem também essas formas aqui, ó. Mas o que é isso, Michael? É simples. Isso aqui é simplesmente uma contração. Então, quando você vê isso aqui, ó, esse I tracinho M é a contração do I am. Então aqui só estou mostrando para você, só para que você não estranhe, certo? Quando você vê. E aqui tem a negativa. Lembra que na negativa você coloca o not? Então aqui, ó, já tem a forma, né, só com o acréscimo do not. E aqui tem a contração. Não existe contração para isso aqui. Então, o máximo que você consegue contrair é isso. Mas você não junta o am com o not. Então, mas para o resto aqui você também pode fazer as contrações, certo? Então, só a título de informação mesmo, para quando você vê, você não estranhar. Né? Então, essas daqui são as contrações. Certo? Se você vê isso aqui, é porque é um verbo to be mais um not. Aqui também e aqui também. E na interrogativa, lembra que eu falei que o verbo to be vem antes do sujeito? Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. O verbo to be veio antes do meu sujeito, que são esses pronomes aqui. E aqui eles dão alguns exemplos. Ó. I am not a doctor. Eu não sou uma médico ou um médico. Também doctor pode servir tanto para homem quanto para mulher. I am not at home. Eu não estou em casa, que é o significado do verbo estar. Então aqui, ó, tem cada um dos exemplos. Eu sugiro que você pare para dar uma lida nesses exemplos aqui, só para você ver na prática como é. Ó. Aí nesse caso aqui, só para a título de destacar, ó, we aren't students. Nós não somos alunos. Esse aren't aqui é o quê? É o are, aqui ó, com o not. Então, só para você ficar por dentro de que isso aqui é uma contração, certo? Então, é interessante você ter essa informação, esse entendimento, ok? Pronto, agora a gente vai fazer algumas atividades juntos aqui para poder reforçar esse assunto, que é um assunto, como eu falei, muito importante. Então, na sua prova de concurso, você não pode errar verbo to be. Você vai acertar verbo to be e a gente vai ver literalmente alguns exercícios para poder treinar essas formas de discurso, treinar também a forma dentro do presente, né, o tempo dentro do presente, para depois a gente trabalhar bem a questão do passado e do futuro, usando o verbo to be. Então, vamos lá. Bem, então vamos lá. A gente vai continuar agora aqui, fazendo esse exercício. Então acompanha aqui comigo. Vamos dizer que tem essa afirmativa na sua prova de concurso.
tem esse izinho aqui, que você já viu que é um pronome sujeito, e ele quer dizer o quê? Eu. E aí tem um espaço, e aí vem Brazilian e o restante da frase, certo? Brazilian, lembra que palavra para você? Uma palavra que eu já coloquei aqui, né? Brasil. Ok. Então, Brazilian parece com Brasil, parece até com o nome Brasília. Mas eu preciso completar com uma dessas alternativas aí. Ou o verbo to be conjugado no is, ou no are, ou no am. Então, qual das três aí vai entrar? Muito simples. Am. Então, você nem precisa saber da tradução, digamos assim, da frase toda, sendo que você tem essas três alternativas. Então, você já sabe por quê? Porque só tem essas três e a gente está falando de verbo to be. E qual é o verbo to be que eu uso para I? Am. Então, é nessa frase, agora traduzindo, né, quer dizer o seguinte: eu sou brasileiro e eu moro em Curitiba. Então, I am Brazilian and I live in Curitiba. Pronto. Basicamente é isso. Ok? Simples assim. Ok, então vamos lá. Letra B. Temos três opções de verbo to be. O pronome sujeito que tem aqui é o you. O you quer dizer você ou vocês. E tem o restante da minha frase. E aí, qual verbo to be que vai se encaixar aí? Veja que a forma do discurso é a interrogativa. Então, o verbo to be vai vir antes do sujeito, que no caso aí é you. Então, qual é o verbo to be? Are. Então, are you talking to me? Então, você nem sabe a tradução da frase, mas você conseguiu descobrir que a resposta é are. Por quê? Porque é um verbo to be, só tem três opções e os três são conjugações do verbo to be. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vem antes do sujeito, porque está na forma de discurso interrogativa. Então, só pode ser o are mesmo e o pronome sujeito aí é o you. Então, o verbo to be que eu uso para you, segunda tabelinha, mais uma vez indo para a tabelinha aqui, ó, o verbo to be que eu uso para o you é qual? O are. Só que como ele veio no começo da frase, né, então ele tá maiúsculo aqui. Então, are you talking to me? Então, qual é a tradução da minha frase aí? Você está falando comigo? É essa a tradução. Pronto, o próximo aqui. Ok, vamos lá. Temos três opções de verbo to be. Sheila. Sheila. Então, você veja como é que está sendo a jogada aqui, qual a dinâmica qual é a regra do jogo, digamos assim, a dinâmica de fazer a questão. Você tem que procurar logo de cara o sujeito. Então, veja aqui, ó, de cara eu procurei o sujeito, eu vi que aqui é o sujeito, a frase está na afirmativa, então começou com o sujeito. A frase está na interrogativa, então o sujeito está aqui, ó. Começou com o quê? Com o verbo to be, antes do sujeito, nesse caso. Nesse caso aqui, quem vai ser o meu sujeito? Opa, tem o nome de uma pessoa aqui, Sheila. E aí, Sheila é um nome de um homem ou de uma mulher? De uma mulher. Então, lembra lá do exemplo que a gente deu em referência a Laura? Laura é equivalente ao pronome she, lembra? Então, Sheila, como ela é uma mulher, é equivalente a que pronome? She. Então, qual é o verbo to be que eu uso para she? Esse. Então, esse. Ok? Simples assim. Está na interrogativa, ó, uma coisa que eu preciso falar. Se está na interrogativa, o verbo to be veio antes do sujeito. Ele não veio necessariamente iniciando a frase, porque quem começou a frase foi essa palavra aqui, ó, what, que a gente vai estudar mais pra frente, que a gente chama de why question, mas não se preocupe com isso agora não. Mas mesmo você não sabendo o que é what, mesmo você não sabendo a tradução da frase toda, você consegue fazer essa questão, que só tem essas três opções. O sujeito está aí demonstrado, gritando aí para você, está até com o nome maiúsculo, justamente mostrando que é um substantivo comum, um substantivo próprio, lembra que eu falei? Então, o verbo to be que eu vou usar aí é o is. Ok. Então, what is Sheila doing? Qual é a tradução aqui? O que a Sheila, aí vem o verbo to be, está fazendo.
é essa tradução, ok? Doing é uma conjugação aí do verbo fazer. Tá com esse ing, a gente vai estudar mais pra frente porque tá com um gerúndio, né? O que é o gerúndio? É um verbo que termina em ndo, fazendo. Então, o ex aqui é a resposta correta. Pronto, agora eu quero que você faça o seguinte, pausa o vídeo e tenta fazer essa daqui, dentro dessa mesma dinâmica que eu fiz. Pausa aí rapidinho, vamos tentar fazer. Ok, você fez? Pausou mesmo? Olha lá, que eu tô de olho em você, viu? Beleza. Então, aqui, olha, esse exemplo da D lembra muito um exemplo que a gente viu lá na aula passada, que foi essa daqui, ó. My pet. Lembra? Esse my aqui significa o quê? Meu. E pet é bicho de estimação. Você sabe aqui, ó, que dog, eu acredito que você sabe o que é dog. Dog é isso aqui, ó, bem simples. Vou mostrar aqui pra você através do Google Imagem o que é dog. Aqui, ó, dog é esse animalzinho aqui, ó. Dog. Então, dog. Aqui tem uns bem fofinhos. Dog. Ok? Isso aqui é um dog. Então, opa, dog é o que? My dog. Lembra que a gente fez aqui com my pet? É my pet, my dog, faz referência a um animal. Então, qual é o pronome que está equivalente aí? É o it. Então, qual é o verbo to be que eu uso para it? Esse. Muito bem. Então, é só colocar aqui a resposta certa, que é o esse. Eu sei o restante da frase? Tradução não, mas como só tem essas três opções, então você vai se guiar muito pelas opções que estão sendo dadas para você. Algumas questões você vai fazer por eliminação, né? Então, nem precisa às vezes você se preocupar com a tradução da frase inteira. Eu só vou traduzir mesmo só para a título de curiosidade, não fique gastando os seus neurônios tentando lembrar às vezes de muito vocabulário, não. A gente vai ter uma aula específica para ver vocabulários mais comuns, inclusive alguns termos, né, que eu já mostrei para vocês aqui da aula passada, e assim, quando for um termo realmente importante, eu vou dizer anote esse termo, porque ele pode aparecer várias vezes na prova, como aquele lá que eu falei, não sei se vocês estão lembrados, mas aquele que eu falei na aula passada, né, que pode aparecer bastante no início de cada afirmativa. According to the paragraph. Isso aqui é um termo muito comum que quer dizer de acordo com o parágrafo. Então é um termo realmente que você precisa anotar, precisa de fato investir neurônios aí e HD do seu cérebro para poder lembrar, viu? Mas não fique se gastando demais por um bocado de vocabulário, não. Então a gente vai realmente no curso aqui focar no que é mais importante, certo? Você vê, eu estou fazendo as questões e nem preciso às vezes traduzir a frase toda e você já sabe a resposta. Então é bem mais simples do que parece. Não é um bicho de sete cabeças. Então, my dog está fazendo a referência a qual pronome sujeito? It. E qual é o verbo to be que eu uso para it? Is. Então por isso que a resposta aí é my dog is playing in the garden. Qual é a tradução? O meu cachorro está jogando, olha aí o ing de novo, gerúndio, a gente vai estudar isso, mas já vá pegando, né? Está jogando, o verbo é o verbo to play, então meu cachorro está jogando, aonde? No jardim, garden é jardim, ok. Beleza, mais uma alternativa, pausa o vídeo e tenta fazer, vai lá. Ok, vamos corrigir agora. The doors, e aí? Closed. Ok. Eu não sei o que é a palavra door, então vou precisar muito provavelmente procurar no dicionário aí para ver o que é a palavra door, ou doors, que está aí com S, né? Doors. Opa, doors. Veja aqui, ó, que está aparecendo doors e tem mais de uma, né? Então, e olha, tem door aqui, ó, sem o S, e é só uma. Então essa palavra está muito provavelmente no singular ou no plural? No plural. Muitas palavras em inglês.
no plural elas vão ter o S no final. A gente vai ver essas regras do plural, mas eu só estou mostrando para você como identificar do básico, certo? Através mesmo de pesquisa, você vai aprendendo esse jogo de cintura durante o tempo. Então, ok, então a palavra the doors está no plural. Lembra que o the a gente viu na aula passada? Pode significar o, a, os, as. Então, como a palavra está no plural e é portas, então the vai significar as portas. Ok, as portas. Como é a palavra que está no plural, então as portas ela vai fazer referência a qual pronome sujeito aqui da minha tabela? Eu, ele, ela. Opa, porta é coisa. Mas por que não vai ser o it? Porque está no plural, é portas. Então, para o meu plural aqui, ó, é elas. Então, é they. Então, plural, verbo to be para o plural. Qual é o verbo to be para o plural? Are. Então, vai ser are aqui. Mas, Michael, porta não é uma coisa? É. Só que está no plural. E mesmo sendo uma coisa, no plural faz referência a elas, nesse caso. Então, e vai ter que usar o verbo to be associado ao plural, que é o are. Então, the doors are closed. Veja que a única coisa que eu precisei traduzir foi isso aqui. Só tem essas três opções, né? Complemento nem precisei. Não preciso saber o que é closed. Mas eu preciso saber o que é the doors, para poder saber identificar qual verbo to be eu vou usar. Por quê? Porque the doors é o sujeito da minha frase. Né? A frase está na afirmativa, inclusive, né? Só para ressaltar aí. Então, traduzindo, essa frase quer dizer o seguinte: as portas estão fechadas. Aqui, closed, fechadas. Ok, tranquilo. Agora, a gente tá vendo mais de uma frase, mais de um espaço. A gente viu, vai ver, na verdade, que isso é bem comum em provas de concurso. Então, aqui a gente tem, né, algumas afirmativas, só para mostrar para você aqui, ó. É uma questão que a gente vai fazer um pouco mais para frente quando a gente vê o passado do verbo to be e associada ao presente também. Você viu, ó, são vários espaços e eu preciso saber qual é o verbo to be que vai se encaixar aí. Então a gente já vai treinar isso aqui através desse exercício, certo? É muito importante isso. Então vamos lá. Vamos lá. Veja aqui, pronome sujeito, ó, I, já de cara, facilitando a sua vida. Então nem precisa mais nem pensar muito para saber qual é o verbo to be que eu vou colocar aqui. Então, I am. Pronto. Aí eu já te dou uma dica muito boa. Que se você já sabe, ó, as três opções, nas primeiras aqui, ó, já tem um am aqui logo de cara. E é tudo diferente, ó, logo nas primeiras. Uma começa com is, outra com are e outra com am. Então, só pode ser a terceira alternativa. Você não precisa nem gastar muito tempo para você saber parar para raciocinar, sabe? Ganhe tempo na sua prova de concurso. Então, muitas alternativas você vai fazer desse jeito, certo? Então, às vezes eu vou fazer isso também durante a dinâmica enquanto a gente estiver fazendo as questões. Então, a gente vai fazer realmente algumas questões por eliminação, mesmo sem ter visto o assunto. Por que isso é bom, a gente treinar logo isso logo de cara? Porque primeiro, você ganha tempo na sua prova. E segundo, você, além de ganhar tempo, você economiza suas energias, para não precisar gastar suas energias tentando raciocinar ou ver alguma coisa que talvez você não saiba, algum assunto que você não lembra, entende? Então, se economize. Então, a dica boa para fazer prova é isso também. Então, vamos lá. Então, nossa alternativa certa é essa aqui, a terceira. Mas eu vou parar para poder raciocinar, porque vai que a gente tivesse várias alternativas igual na questão e a gente teria que raciocinar mais de uma, né? Então, vamos raciocinar essa daqui, ó. Esse end aqui a gente já viu em uma das questões. Não sei se vocês estão lembrados aqui, ó, logo no início. Eu sou brasileiro, and é uma preposição. Então a gente já está vendo uma outra classe gramatical aqui do
em inglês, que é a preposição. O que são as preposições? Elas determinam relações entre as coisas. E elas podem, de certa forma, ser preposições de localização, como por exemplo aqui, ó, in the street, que é na rua. Pode ser preposição de conexão, vai conectar duas frases, que é essa preposição que eu falei para você, que eu acabei de mostrar para você, o and. E esse and significa o quê? E. Então, o and aqui, eu preciso de fato que você anote isso, porque de fato é uma palavra muito importante, ela aparece demais em texto. E, então é uma preposição. Preposição de conexão. Vai conectar duas frases. Então vamos voltar lá para a nossa alternativa, né? Nesse caso aqui, conectou duas frases, né? Eu sou brasileiro e eu moro em Curitiba. Na frase que a gente está aqui, ó, eu sou. Olha o from aqui de novo. Lembra da frase que eu mostrei para você logo no início da aula? Paula is from Brazil, Paula é do Brasil. Então a pessoa aqui está dizendo a mesma coisa. Se quiser anotar esse from, ele aparece bastante também. É uma preposição de origem. Então, é o de, que significa origem. From. De. Associado à origem. Eu sei que você pode ter visto um de, que é esse aqui, ó, of, que também significa de. Só que esse aqui é um de mais geral. É um de usado assim de forma geral. Certo? Esse aqui não, ele tem necessariamente o sentido de origem mesmo. Alguém é do Brasil, ou essa mesa é feita de madeira, também é origem, certo? Então, só vou colocar aqui o exemplo de novo, né? Paula is from Brazil. Ou the table is made from wood. No caso, aqui a tradução é a mesa é feita de madeira. Ok, então vamos lá. Voltando para a nossa alternativa, and aí, então eu sou da Inglaterra e aí entra aqui, ó, Érica. Érica tá no maiúsculo, igual o nome aqui, ó, Inglaterra. Então é um nome, muito provavelmente, o substantivo próprio. Igual aqui, ó, Japan. Isso aqui lembra o nome de qual país? Japão. Então, Érica. Opa, vou entrar então no verbo to be aqui, ó. From de novo. Ele ajudou você aqui, ó. From Japan. Japan. Então, Érica. Qual é o verbo to be que vai entrar aqui? Érica faz referente ao pronome sujeito. Olhando lá na tabelinha. Ela. Então, o verbo to be que eu vou colocar aqui é o is. Então, Érica is from Japan. Então, aqui o am e aqui o is. Tranquilo? Então, a Érica é do Japão. Prosseguindo. My friend. Olha o my de novo aqui, ó. My, pronome possessivo, que faz referência a eu. Então, meu friend, a gente já viu essa palavra, amigo. Então, meu amigo. Meu amigo pode ser, pensa aí comigo, qual o pronome sujeito daqui? Meu amigo. Pode ser ele ou ela, né? São pessoas. Então, pode ser um animal? Pode, mas vamos... o raciocínio mais lógico é que sejam pessoas mesmo, em relação a amigo. Certo? Então, pode ser ele ou ela. Então, sendo um ou outro, qual é o verbo to be que eu vou usar? Esse. Então, já é direto isso aqui. Então, esse. Mais uma vez, ó, por eliminação, é bom você ter essa atenção. Eu já elimino essa terceira aqui, ó. Então, eu só vou focar nessas duas. Ou aqui vai ser are, ou aqui vai ser is. Então, my friend is a doctor. And, olha o and de novo aqui, ó. And my brothers... Opa, brother eu conheço. Vocês devem conhecer uma série que teve aqui no Brasil, né? Chamado Big Brother Brasil. Só estou usando aqui um exemplo só para você lembrar do nome brother. Já deve ter visto isso, né? Então, mesmo que você não saiba o que é a palavra brother, talvez você conheça esse reality show. E essa palavra brother aqui, ó,
Tá aqui. A gente até usa entre cumprimentando uma pessoa e outra. E aí, brother? Que é isso? E aí, irmão? Então, brother. Brother é uma palavra no singular. Aqui tá brothers. Olha o S aqui, ó, no plural. Então, qual é o verbo to be associado ao plural? Are. Então, brothers faz referência ao quê? Eles. Então, o verbo to be que eu vou usar é are. Então, a minha alternativa é essa. My friend is a doctor and my brothers are lawyers. Veja que eu nem traduzi a frase. Então, deu para fazer. Só entendendo aí pelo contexto. Certo? Então, qual é a tradução? Meu amigo é um doutor e meus irmãos são advogados. Essa é a tradução da frase. Ok? Beleza. Afirmativa, tá percebendo que está na afirmativa? Agora a gente vai para uma outra forma de discurso, a interrogativa. Então, vamos lá. Kelly, veja, o nome está com a letra maiúscula. Philip, também nome com letra maiúscula, então são nomes próprios. Kelly, normalmente a gente usa para o quê? Para mulher. E Philip, é uma variação de Felipe aí. Mas mesmo que você não saiba se o nome é para mulher ou para homem, se for um nome assim muito tanto um quanto o outro, você não sabe se é homem ou mulher, de qualquer forma isso não vai pegar você. Por quê? Porque o verbo to be é o mesmo para os dois, tanto para homem quanto para mulher, né? Então, nesse caso aqui, nem tem muito o que pensar. Kelly faz referência a she, Philip faz referência a he. Então eu foco, ó, minha questão, eu vou focar aqui no sujeito da frase, já que a construção ela vai depender do sujeito, para poder o verbo acontecer. Liga isso, pega isso, sabe? Anota, se puder anotar. Então, na minha questão do concurso, eu vou focar em procurar o sujeito, porque o sujeito é quem vai determinar como o meu verbo vai se comportar. Então, nesse caso, tanto um quanto o outro vai ser qual verbo to be? Esse. Veja, ó, como está na interrogativa, o verbo to be veio antes do sujeito. Okay? Então, is Kelly crying or is Philip? Então, é isso aqui que ele está... Qual é a tradução? Você vê, né? Você conseguiu fazer a alternativa sem precisar da tradução, mais uma vez. Não é um bicho de sete cabeças. Então, vamos lá. A Kelly está chorando, crying é chorando. Or, quer dizer, o Philip está. Então aqui, ó, mais uma preposição interessante para você anotar. A gente já falou de várias preposições hoje, né? Então aqui a gente tem as preposições. Então falamos de 3 hoje. Preposições. Aqui foi a parte mesmo de vocabulário. Vocabulário. Eu quis pegar algo que você já sabia para poder lembrar de uma palavra. Às vezes a gente vai fazer isso muito nas questões. Quer dizer irmão. Irmão. E o plural é brothers. E a gente viu aqui alguns termos bem comuns. Só revisou, na verdade, né? Termos comuns em provas. Ok? Então, tamo aí. Vamos avançar. A próxima aqui. My mother. Vou precisar ver o que é mother. E ó, outra aqui, ó, Susan and Gregory. Então eu já foquei nos meus dois sujeitos aqui da frase. Não preciso ver o resto das palavras, não. Foco aqui. Ó o and de novo, para conectar duas frases, né? Então, mother. Vamos ver o que é mother. Pronto, aí apareceu uma série aqui. Tentei mostrar para você através de imagens. Mas mother é isso aqui, ó. Aqui é o filho dessa mother. Ela é mother dele. Certo? Mother quer dizer o quê? Mãe. E my você já está cansado já de saber o que é my. My é meu, ou minha, ou meus, minhas. O que vai determinar isso? O sujeito. Lembra, né? O que vai guiar realmente a frase é o sujeito. Então, mother está no singular. Não tem S aí do lado, não. Então, minha mãe
minha mãe. Minha mãe faz referência a qual pronome sujeito lá da minha tabela? Ela. Então, qual é o verbo to be? Is. Pronto. Então, pode ser ou a segunda ou a terceira. Elimino a primeira. Então, Susan and Gregory. Veja, ó. Aqui é ela. Gregory é ele. Lembra que eu mostrei um exemplo aqui? Aqui, ó. Andressa e Melissa. Então, Andressa and Melissa. Só corrigindo aqui, perdão. Andressa and Melissa are friends. Andressa e Melissa faz referência ao pronome elas. Nesse caso aqui, ó, como são duas pessoas também, faz referência a qual pronome? Ao pronome eles, que é o mesmo, né? Eles ou elas é o pronome they. E qual é o verbo to be para they? Are. Então aqui é are. Tem que ter muita atenção, porque você poderia ter só focado aqui, né? Se você focasse só aqui, você ia botar um esse. Só que são duas pessoas aqui, ó. É Susan e Gregory. Então é eles. Então a minha resposta certa é a terceira aqui, ó. My mother is making a party and Susan and Gregory are invited to join. Então qual é a tradução aí? Minha mãe está fazendo, olha de novo aqui o gerúndio em ing, a gente vai estudar sobre isso, eu só estou destacando só para você ir já ir assimilando, né? Está fazendo uma festa e Susan e Gregory are, lembra que o verbo to be é ser ou estar, estão invited, que é invited? Convidados para se juntar, to join, ok? Beleza, então vamos lá. Nossa última alternativa aqui, ó, tem 3 espaços, então já dificulta mais um pouquinho a nossa vida, mas vamos ver aqui o que dá para fazer para poder simplificar. Pronome sujeito, ó, it, ele vai determinar como é que o meu verbo to be vai se comportar. Kids, você já deve ter visto em algum parque de diversões aí esse nome. Kid é só a palavra kid, né? De novo, vocabulário. É a palavra, quer dizer a palavra criança. E o plural é só colocar o S. De novo, plural com S. Ele está facilitando muito a sua vida aqui, essas questões. Mas só para a gente pegar mesmo o embalo mesmo. Então, kids. Então, plural, ó. E ó o I aqui de novo, ó. I. Então, qual é o verbo to be para it? Is. It is. Opa, desculpa aqui que saiu. It is. Então, todas as 3 alternativas têm is. Então, não facilitou tanto a sua vida. Mas vamos lá. Kids está no plural. Qual é o verbo to be para o plural? Are. Então, já é, ó, de cara a terceira alternativa. Nem precisa você já vir para cá pensar nada aqui. Não. Você já sabe o que é is e are. É a única que tem is e are. Então, é essa. Acabou. Pule para a próxima para ganhar tempo. Certo? Mas eu vou parar aqui para poder explicar, né? Porque eu sou professor, tem que explicar tudo. Então, o I aqui pede qual pronome, qual verbo to be? I am, verbo to be na conjugação am. Então, veja, né, usou as formas de verbo to be aqui numa mesma frase. Qual é a tradução da minha frase? Vamos lá. It is raining outside. Lembra que o verbo to be ele faz referência à questão do tempo, né? Então, como é que o tempo está se comportando, se está chovendo, se está sol. Então, it is raining outside, está chovendo. Ó, aí de novo o gerúndio, ó. Final no português NDO, no inglês é ING. Então, it is raining, está chovendo outside, lá fora. But, olha aí uma outra preposição que eu quero que você anote. But. Perdão, but na verdade é uma conjunção. Então, só uma outra classe gramatical em inglês. O que são as conjunções? Elas ligam as palavras e frases. As preposições também têm essa função, de certa forma, parecida, só que ela tem uma função de determinar uma relação entre as coisas. E a conjunção, ela necessariamente ela faz essa ligação, certo? Só corrigindo aqui, eu coloquei aqui, né, como uma
esse and e esse and aqui eu coloquei como uma preposição, mas na verdade é uma conjunção. Conjunção de conexão, certo? Só corrigindo aí. Então, às vezes o professor erra, viu, gente? É normal. Conjunção de conexão. É porque são classes gramaticais muito próximas, as preposições e as conjunções. Mas eu inclusive vou colocar elas duas aqui, certo? Juntas, para que você não se inculque muito em diferenciar, mas em suma, o que você tem que entender é que elas são importantes e que elas trabalham nessas conexões de frases, certo? Então, o but aqui, ela conecta a frase dando uma ideia de oposição, ou seja, o nosso famoso mais. Então, but, mais, ok? Tá aqui a nossa tradução para o português entre parênteses, certo? Então, só corrigindo aqui, conjunção de conexão, e aqui uma conjunção, a gente chama de adversativa, né, no português. Conjunção de oposição, a gente dá uma ideia de oposição aí, mais. Então, vamos lá. Mais as crianças estão jogando lá. While, enquanto, eu estou aqui dentro. Here inside. Pronto. Então, aqui uma outra conjunção importante. While quer dizer enquanto. Sugiro você também anotar. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar no privado. A gente fez aqui essas questões para poder aplicar tudo que a gente aprendeu, com um espacinho, com dois, com três, para poder já treinar para as questões do concurso, certo? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Grande abraço e tenha um ótimo estudo e um ótimo dia. Tudo de bom!